Capítulo 20, nosso último capítulo do curso. Adeus. Esperava a continuidade dos meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara ao caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. Li a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Perguntei. Esclareceu-me Lísias, presuroso. Sim. Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige aos planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Você vê, né? As férias desses espíritos é fazer tarefas de sublime expressão nos planos mais altos, né? Um dia nós vamos estar nessas condições e não vamos saber como é que é, né? Creio devo partir amanhã, em companhia de alguns mentores que lhes são afins, e desejo apresentar a despedida aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E os trabalhos na crosta? André Luiz queria, né, de qualquer maneira, se apegar para mostrar para nós que não tem trabalho de ninguém, né? Alguém desencarnar desliga de tudo que tinha aqui seu trabalho, né? A gente acha que nós somos donos de alguma coisa. Nem trabalho espiritual não somos donos, né? Somos meros instrumentos. E tem gente que vai substituir para a gente com maior qualidade, né? Somos capim, como diz o Chico. Se ele é capim, imagina nós, né? Que nós somos rebento. Não é assim? Nós somos nem o pé. Mas tem que abrir mão, né? Indaguei. Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? O companheiro respondeu com segurança. Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. Isso quer dizer que quando um espírito como Alexandre, ou qualquer espírito da hierarquia, ele tem que processar um processo reencarnatório, outro espírito substitui ele, e pode usar até o mesmo nome, né? Nós ficamos apegados a nomes de espírito, né? Aí o Emmanuel reencarnou, tem outro Emmanuel, tem quanto precisar, né? Isso faz a menor diferença, né, Samuel? Faz, não. As pessoas ficam preocupadas com isso, né? Eu acho que isso é totalmente desnecessário, né? Alguém pode dizer assim, mas o Emmanuel é aquele que foi o Públio Lento. Você fala assim, não é mais Públio Lento, não, já passou. Já foi, né? É, já passou a reencarnação. Nós não somos as nossas personalidades que passaram, não, nós somos uma personalidade ímpar, né? Os nomes e as formas vão ser passageiras. O espírito não tem nome e forma, não, né? Apesar de nós acostumarmos com isso, por isso que a gente não é feio, não é bonito, né? Nós não somos nada disso, não. Nós somos um centro de vida revestido de matéria temporariamente, que usa um nome, exerce uma função. Então tudo isso é transitório. Nós temos que fazer da nossa possibilidade o melhor que pudermos fazer, dentro daquilo que nós somos capazes. Então nossos espíritos, ele não pode se apegar a nada, mas enquanto nós tivermos uma função qualquer, façamos com carinho. Fazer um almoço, faça com carinho. Tudo é missionário, né? As mães que cozinham são missionárias da fome dos filhos. É ou não é? Tem missões pequenas e missões grandes, né?
mas que não deixa de ser importante, né? Isso Toda mesmo. missão é importante. Por isso nós temos que fazer tudo com muito carinho na nossa vida, né? É que eu estava vendo uma palestra do Haroldo e ele falando exatamente sobre isso, né? Como que é importante o trabalho de cada um. Porque, por exemplo, você chega para dar o seu estudo, mas antes de você chegar já teve alguém que preparou o computador, né, que preparou ali a exposição, né, que já preocupou da sua água para você tomar. Você vê, né? Então são serviços que às vezes passam até despercebido, mas que todos têm uma devida importância. Já teve alguém que veio aqui de manhã e limpou essa sala. Isso mesmo. Né? Imagina se não tivesse essa pessoa que varresse a sala e a gente chegar aqui num lugar totalmente desconfortável porque está todo sujo. Então, assim, todo o trabalho que é realizado é importante. Por isso nós lembramos da personalidade do Estevão. O Estevão, ele era um espírito muito nobre. Quem leu Paulo Estevão lembra, né? Qualquer possibilidade era serviço de Deus. Ele foi jogado para a galera, né? Que aqueles remos. Ali é decreto de morte, porque o cara remava, de que perdesse as forças, ele virava comida de peixe, né? E o Estevão é o único que estava lá na remando e cantando louvor a Deus. O pessoal ficava assim, o que é esse aí? É louco, né? Ao ponto do tomador de conta deles, né, que tinha que remar, né, chamar a atenção dele. Quando o chefe da barca ficou doente, que precisava de alguém para tomar conta, o cara não pensou duas vezes. Então tem que ser aquele lá, ó. Foi aquilo que salvou o Estevão, né? Porque quando ele foi atender, e olha que era uma doença muito, provavelmente uma doença dessas bem, né? Que ele conseguiu, pela mão da espiritualidade, sanar uma doença quase impossível, mas ele pegou a doença. E a providência divina, a gente olha assim, poxa, coitado de Estevão, pegou uma doença ainda. Como é que pode uma coisa dessa? Por ele ficar doente, o chefe da barca falou assim, Amanda, fala que ele caiu nas águas. E pediu para entregar ele à noite lá no mar, lá na praia, né? Deu um dinheiro para ele ainda e falou assim, olha, a sua sorte está lançada sobre esse Deus, né? Esse Deus que você acredita, né? Porque ele ainda nem tinha conhecido Jesus na época. Esse Deus que acredita e quem sabe ele vai te salvar, né? E deixou ele lá na beira do mar lá. Ainda foi assaltado, coitado. Mas assim, nossa senhora, esse aí tá, é muito azar, né? Nada, o assaltante, na hora de assaltar, eu falei assim, ô meu amigo, eu te dou o dinheiro todo, mas me leva a algum lugar que alguém possa fazer uma caridade, né? E o cara lá na hora, nossa, tem a Casa do Caminho, que recentemente os cristãos tinham aberto, né? Os discípulos de Jesus tinham aberto, levou logo para a Casa do Caminho. Olha só a trajetória, né? E quem olha assim fala assim, nossa, esse aí só deu azar. Você vê que é azar, né? Foi a salvação dele, né? Isso mesmo. Então nós temos que entender nos acontecimentos da nossa vida, nunca tem azar. Né? Os dedos de Deus agem de forma que nós não compreendemos. Nós podemos achar que estamos passando por crises, mas pode ter certeza que existe algo melhor lá na frente. Quando somos depositários, lógico, do compromisso espiritual, um compromisso sério dentro da vida, né? Então tem que ter confiança. O Estevão é um exemplo para nós nesse sentido, né? O que lhe posso assegurar é que o venerável orientador, e sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou, olha como é que as energias vêm, né? Nós somos um centro de vida. Não, peraí, eu não entendi por que ele está se sentindo magoado. Magoado porque ele não queria parar com o estudo. Ah, por isso? Ele estava acompanhando do Alexandre, né? Como é que ele ia se deixar ele para trás assim, né? Ah, tá, entendi. Né? Então ele estava magoado dele ter que sair e deixar ele para trás. Ah, entendi. Né? Mas são os sentimentos que nos invadem em relação às circunstâncias de apego e desapego, né? E o André Luiz estava pegado ao Alexandre. O que lhe posso assegurar
Então, a invasão, né? Essa palavra invadir, a gente fala muito das obsessões, mas toda obsessão é apenas uma complementação das invasões emocionais, psíquicas, energéticas que invadem nosso campo íntimo. E o espírito vai nos obsediar por obsediar. Eu posso ter um inimigo do passado, nós temos muitos, né? Que tentam, mas eles ficam esperando uma brecha abrir. E as brechas nascem da onde? Nascem dos nossos comportamentos precipitados, né? Raiva, mágoa, inveja, ciúmes. Esses elementos trazem a sintonia espiritual perturbadora. É delas que nós... Então essa invasão, né? Aquilo que o Evangelho diz, né? E o homem descia de Jerusalém e foi assaltado. Pode usar essa palavra, foi invadido pelos inimigos que o feriram em meio à estrada, que nos ferem as nossas ações precipitadas, né? São os inimigos internos que, ao agir contra a consciência, a ferem. Aí nós somos igualzinho um companheiro que estava caído na estrada, ferido, né? Pelas ações perturbadas. A bênção de um samaritano, que pode ser uma doutrina espírita, né? Uma orientação nobre, que leva... Quantos anos a doutrina espírita tem levado a gente no... Como é que fala? Nas costas do animal lá, ó. É acomodado nas costas do cavalo ali, ó. Tem levado a gente no trabalho de recuperação de consciência ferida, os assaltantes, né? Os bandidos que estão aqui, ó, né? O que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá, dirigindo-se às esferas mais altas. A única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para sermos mais útil. Então, o enriquecimento dos espíritos nesse nível é o desenvolvimento cada vez maior das possibilidades nobres da vida, né? É quando ele está auxiliando mais. É quando a gente, por exemplo, encontra na doutrina espírita as portas de desdobramento dos nossos trabalhos espirituais. Trabalhos espirituais esses, com características operativas, como palestras, passes, né? E os recursos que eles nos dão para que nós possamos ser melhores dentro da vida. Que é aquele trabalho cotidiano, no dia a dia, no tete a tete das lutas, né? Então, esse talvez seja o trabalho mais difícil. É um trabalho silencioso, né? Que é o esforço que a gente faz para ser melhor junto às pessoas, principalmente aquelas que mexem com a gente, né? E que esforço precisa ser feito nessa quando tem a resistência da intimidade é que é o problema, que aí vira um esforço. Não deveria ser esforço, não deveria né? Ser. Tem que ser de forma bem tranquila. Mas quando a gente encontra com espíritos do passado, que os espíritos mexem com a gente, aí alguma carga emocional do passado, ela invade e a gente fica obliterado a tentar fazer um esforço mesmo. Né? O apego que nós temos àqueles que são mais próximos de nós podem gerar contratempos em relação a outros que você convive, né? Então tem vários desafios aí que a gente tem que observar essa insinuação do nosso passado, das nossas reações animais do passado, porque todos nós já brilhamos no reino animal, já fomos os leões, né, os reis da floresta, no império das emoções perturbadas, e até hoje elas estão aí tentando predominar sobre nós, né? Então o que nós temos que fazer é acalmar a fera. A fera são os demônios, né? A personificação animal dentro de nós. Então nós temos que amar os vossos inimigos. Tem que ter um carinho sobre meus inimigos internos, porque não adianta você ter raiva da raiva que vai ter mais raiva, né? Mas a gente já está com raiva, fica com raiva da raiva, quantas raivas para multiplicar a ideia? É alimentar bicho, né?
Aí quando você está com raiva, você tem que ter paciência, calma, olhar para a raiva, né? E transformar o leão em gato. Aí fica aquela raivinha assim, ó. Aquela meia raivinha. Quanto menor a raiva, mais bichaninha ele fica. Né? Então é um trabalho que nós temos que fazer. Isso seria olhar de uma forma mais caridosa? Sim, porque se eu olho com mais caridosa para as minhas próprias imperfeições, eu desdobro esse olhar para quem? Para as imperfeições dos outros. Nós somos rígidos demais com os desequilíbrios morais dos outros, é porque nós também podemos ser desequilibrados e muito rígidos com a forma como lidamos com as nossas próprias imperfeições. Então, se eu começo a ter compaixão das minhas próprias limitações, não no sentido de passar a mão nelas, mas trabalhar com elas com mais carinho, né? Então, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz. O que nos maldiz? Nosso comportamento. Tem nada que fala de nós, não, a não ser aquilo que nós fazemos. Então, aí o que Jesus falou? Bendizei. Quer dizer, transforma a sua forma de expressar na sua vida. Aquilo que comumente você faz de forma desequilibrada. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz. Se vos bater na face de esquerda, oferece também à direita. Né? São os implementos de trabalho que nós temos que fazer. O que bate na nossa face? Senão o efeito das nossas escolhas. E aí, como diz, da o outro lado seria... Mudar o padrão de reatividade naquilo que você sempre faz do mesmo jeito. Ter compreensão, né? E buscar... São parâmetros mais profundos, porque você pode trabalhar uma coisa pelo campo da justiça, mas pode também trabalhar pelo campo do amor. Mas a gente vai pensar, assim, parece que você está sendo muito condescendente com a gente mesmo, muito indulgente com os nossos erros. Não? Nós temos que ser indulgentes com todos os erros, mas ser indulgente não quer dizer que tem que abraçá-los e indulgente na forma de lidar com eles, para que nós sejamos indulgentes na forma de lidar com os erros alheios. Mas isso quer dizer que eu tenho que educar meu filho, não? Se você encontra com uma pessoa em desequilíbrio, você tem que ter indulgência para poder ajudar de verdade. Porque se a sua reatividade for uma reatividade muito alta, como é que você vai ajudar o companheiro? Logicamente, cada um de nós vai encontrar os professores que merece. Na verdade, a gente devia ir como se fosse uma águia, voando rápido Aí eu falo com Deus assim que eu estou indo em paz de tartaruga. Ele tem paciência comigo. Mas é isso mesmo. Um dia nós vamos voar. Nós estamos rastejando igual a tartaruga, não tem jeito de voar, não, né? Com um casco desse atrás, representando nosso passado espiritual. Né? Aí tem que andar igual a tartaruga mesmo, mas tem que andar. Não pode parar. Né? É isso aí, é um trabalho contínuo, porque o semeador saiu a semear. Nós saímos para semear. Não pode parar. Trabalhador da vinha, não tem trabalhador da vinha na parábola? Saímos para a vinha. A vinha é o nosso campo íntimo. A posição de trabalhador, de operário, né? É uma posição diferenciada no nível de responsabilidade dentro da vida. Que é aquele que
compreende o objetivo do Pai. Antes nós nos preocupávamos com as linhas externas, com as preocupações de mudar os outros. E hoje nós sentimos a necessidade de mudar por dentro, sem preocupar com o que os outros estão fazendo. É um deslocamento de gasto energético. Tem sentido assim que esse negócio é uma coisa meio nova, né? Esse negócio de você se preocupar com você e deixar os outros falar o que quiser. Isso mesmo. A conta da sua vida para lá. É porque nós saímos da condição de criança espiritual. Eu já estou no 64, eu já estou descendo a Afonso Pena lá na altura da rodoviária. Você vê, né? Então, a gente não via falar dessa postura da doutrina espírita mais antigamente, né? E agora É porque antes nós trabalhávamos Como fala isso, né? É porque antes nós trabalhávamos o campo da razão, e agora nós estamos trabalhando o campo do sentimento, né? Por isso tem que entrar para dentro, tem como. O campo da razão é trabalhar com a mente. Por isso que Adão nasceu na frente da mulher, da Eva. Primeiro nós trabalhamos a razão, que é o Adão, depois desenvolve a Eva. Só se inverte esse processo no nascimento de Jesus, que José diminui e Maria eleva-se no padrão do desenvolvimento do Cristo dentro de nós. Então não tem jeito não, nós temos que começar a focar no trabalho da intimidade, né? Por isso que Jesus disse, o reino dos céus não vem com aparências exteriores, porque o reino dos céus está dentro de vós, ou dentro de vós, tanto faz, dentro de vós porque o poder essencial das transformações estão dentro de nós. E dentro de vós é porque nós sentimos a nossa intimidade no relacionamento dentro da vida. Minhas raivas, meus anseios, eles surgem no relacionamento, porque ninguém vai sentir nada se não tiver alguém do lado para tocar-nos, de forma a mostrar quem somos. Por isso nós precisamos do relacionamento. Só dentro do relacionamento nós desenvolvemos o potencial que nós precisamos desenvolver, né? Por isso que uma pessoa sozinha não vai desenvolver espiritualmente, né? São os instrumentos para o nosso crescimento, né? Isso mesmo. Instrumento de crescimento. Mas a gente vai mudando mesmo, né? Eu penso que quando a gente entra com a doutrina, a gente vai refletindo mais, né? Sobre várias questões. Você falou, então entrar na doutrina é entrar dentro de nós. Porque antes a gente valorizava certas coisas, né, Samuel? E que aliás, a gente corria atrás das imperfeições, a gente corria atrás do fato de ser orgulhoso, né? Mas hoje a gente pelo menos está querendo ficar longe disso, se transformar e deixar tudo isso de lado, né? A gente vai mudando mesmo. Porque o nosso foco de interesse passa a ser outro. Passa a ser outro. Isso aí. Quando olhamos para dentro é um olhar mais aprofundado, né? Entretanto, objetei, faz-nos muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado. Isso é uma pobreza das nossas limitações, né? A gente quer agarrar em alguém esquecendo que o outro pode vir, né? A gente dá uma pobreza de achar que está perdendo alguma coisa dentro da vida, né? A gente fala, nossa, vai perder alguém, você não sabe quem vai chegar, né? As limitações de percepção. Lísia percebeu a natureza passional da minha ponderação e redarguiu firme. Aí nessa hora teve que ser mais... Não tem que ser firme, né? Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço,
mais ainda, mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações por vindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Então ele foi um pouquinho mais forte nesse sentido aí, ó. Né? Que há uma interessante, né? A inveja é a admiração distorcida. Para você invejar, você tem que admirar. A gente deveria só ficar na admiração. Mas quando a gente admira e se nos sentimos menor do que o outro, o objeto admirado, aí nós sentimos inveja, que é a vontade de ser o que o outro é. Né? Devia ter ficado só na admiração, na suavidade da admiração. Né? É onde o sentimento abre mão para o instinto, para as emoções. Né? O sentimento ele é mais nobre, né? Suave. A gente podia aproveitar o aprendizado, o conhecimento do outro, né? E querer aprender junto com ele, né? Isso mesmo. Mas a gente fica, como que se criasse uma dependência. Isso mesmo. Daquela pessoa, né? Por isso que o desenvolvimento espiritual tem que passar pela crucificação de Jesus. O Evangelho é o livro do nosso desenvolvimento espiritual. A crucificação de Jesus é a crucificação da teoria elaborada. E sem a morte da teoria nos pensamentos, você não trará o Cristo, que é a essência dessa essência, renascer dentro de você. Isso que um homem cheio de conhecimentos talvez é um rico sem capacidade de usar a riqueza em benefício da vida. Ele pode até distribuir um pouco dessa riqueza, mas ele só vai poder fazer isso quando ele abre a mão dos conceitos superficiais para que a essência seja vibrante dentro da vida dele. O Cristo tem que nascer perante as informações que nós retemos de espiritualidade. Reter as informações espirituais é andar junto com Jesus. Seria crucificar Jesus, que é a questão da teoria, para deixar nascer o Cristo interno, isso, para a gente possa sentir o que nós sabemos. Que o padrão do sentir é completamente diferente do padrão do pensar. Uma ação pensada é tão superficial porque ela é orientada por um campo superficial de manifestação, que é o pensamento. Eu pensar que eu tenho que fazer caridade é diferente de eu sentir que eu tenho que fazer caridade. Pensar é instrução relembrada nas obrigações que precisamos efetivar, certo? Mas é diferente do sentir. O sentir, ele não nasce desses campos superficiais. Ele nasce de uma conjunção interior. Por isso nós estamos na época de entrar para dentro. Né? As vivências, né? As experiências, elas são importantes por isso, porque quando você só sabe, se escuta e sabe, é muito diferente de quando você passa por uma situação em que você tem que pôr em prática isso. Então, está na sua razão. E é uma luta, porque você sabe, você faz aquela análise com você mesmo, você sabe, mas você não está sentindo aquilo. Isso. Mas aí, com a dor, é que você vai conseguir. Aí vem a sabedoria da vida, que vai ensinar você, quando você tem a teoria, a sabedoria da vida vai ensinar você na prática a vida. São campo vivo que a teoria é aplicada. Então você tem uma teoria de aplicação, mas acontecem fenômenos e ocorrências que não vão tanger o campo do conhecimento.
e vão afetar o campo do quê? Do coração. Para que nós, através do conhecimento, possamos abaixar dos raciocínios, para que nós possamos senti-los. Por isso que a expressão existencial é muito rica. Só desenvolvemos o potencial do nosso crescimento através do relacionamento, né? A sabedoria do Pai colocou a vida de trocas. Isso existe uma lei, a lei no livro dos Espíritos, chama lei de sociedade, que é a lei das trocas, né? Isolar-se nunca vai ser crescimento, né? Aquela observação teve a virtude de acomodar minha consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. Então, tudo é baseado nas impressões que nós trazemos por dentro. Por isso nós temos que tomar cuidado com as notícias, com os acontecimentos e fatos. Porque eles podem mexer com a gente, trazendo recursos da intimidade que nós não precisamos mais ouvi-los. Só que para isso eu tenho que aprender a olhar para dentro, para me olhar não para o fato em si, mas para que o fato, onde o fato mexe, que é o manancial interior que nós trazemos de riquezas de experiências, onde a nossa animalidade vai querer reagir de um jeito, nossa humanidade vai querer reagir de outro jeito, a nossa espiritualidade vai querer reagir de outro jeito. São campos de desenvolvimento da inteligência. A inteligência mais rudimentar é a inteligência instintiva, que é as nossas reações emocionais. A inteligência intermediária é a inteligência humana. E a inteligência profunda, que é a manifestação do próprio ser, nasce de além da mente. Nem pensar e nem reagir corporalmente, né? O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou. Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. Quer dizer, enquanto você tiver o sol, como é que você vai acender a vela? Essas são as obrigações próprias. A gente fica do lado do sol, como é que nós vamos acender a nossa vela? Os discípulos andavam com Jesus, não andavam? Jesus tinha que sair para eles andar com os próprios pés, né? Senão nunca vai acender a velinha ali, ó. É verdade. Ademais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos a que nos apresenta, chega sempre um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático nas lições recebidas, que é essa fase de aplicação da ação do conhecimento, né? Que é o que a doutrina espírita pede de nós. Muitas vezes ela não pede o nosso sentir, ela pede o nosso agir orientado, que é essa fase de doutrina espírita que nós trazemos. Mas estamos chegando numa fase de doutrina espírita que não quer mais que a gente haja só, tem que sentir, né? Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão. É verdade, exclamei. E reanimado pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-lhe Lísias regressar ao crepúsculo, a fim de seguirmos juntos para a reunião referida. À noitinha voltava o prezado companheiro e pusemos-nos a caminho de agradável palestra. Contemplando a nossa colônia espiritual, o firmamento mostrava singularmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslumbrante e a lua, muito maior do que ao serviço da crosta planetária, figurava-se mais acolhedora e tranquila. Você vê que a esfera do nosso lar, que é uma esfera, é um globo, né? Em que a cidade nosso lar localiza, por ela estar numa dimensão superior ao campo vibratório da matéria densa, ela fica mais perto da Lua. Então a Lua deve ser bem vizinha deles. Imagina lá no plano espiritual, você vê a Lua,
Deve ser lindo, né? Né? Você vê, é uma esfera vibratoriamente superior à Terra, que é a esfera onde estão localizadas cidades espirituais, que nós chamamos de colônias espirituais, mas são cidades espirituais desse globo. Esse globo que é a Terra melhorada e que nós podemos dizer que é a Terra no seu processo de regeneração. Então, a gente quer falar muito de mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É o nosso lar. Se estudar o nosso lar, não saber o que é mundo de regeneração. Como que vai ser a Terra daqui a uns anos? Vai ser igualzinho o nosso lar. Né? Distantes dos bombardeios dos raios solares, que renovam a vida incessantemente, as flores exalavam um delicioso perfume, dançando de mansinho ao sopro do vento leve. André Luiz de vez em quando é poeta também, né? Muitos aprendizes de Alexandre comentava Lísias alegremente: virão visitá-la esta noite. Mantenhamos-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Então o Lísias já deu um recadinho para ele. Você, como disse, você é o último, meu filho. Você é o mais novo, o mais recente. Então, fica tranquilo que você não é o melhor. É assim, ó, você é um que passou na vida dele, então não acha, né? Mas mantenha igual os outros. Isso serve para a gente quando alguém desencarna, né? Gratidão e serenidade. Quando desencarna, né? Quando troca, muda. Né? Muda, por exemplo, né? Concordava com esforço, ó. Concordava com esforço. Lembrando-me das sublimes lições recebidas. Pior que nós estamos no terceiro livro da ordem. Da Lisa é quase o mesmo. Você vê como é que as nossas mudanças são assim também. Né? Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender. Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos sem qualquer desvaio do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a. Isso é um professor emérito, né? É a palavra? Eu falei errado. Isso, é emérito, fala, né? Sabe aproveitar daqueles que são simples para que eles possam ser cooperadores e aprendizes ao mesmo tempo, né? E também lembra muito o capítulo que nós estudamos Boa Nova, que chama Fidelidade a Deus. Que o propósito do Alexandre é ser fiel aos propósitos de Deus, Jesus, né? Em virtude da sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito. Eu chamo dor de apego. Que sofrimento, né? Mas espírito novo é assim, né? Você não viu ele sentir talvez isso quando a mãe dele reencarnou, né? Aí que ele se sentiu mesmo o maior abandonado. Nessas disposições íntimas contra as quais reagia prudentemente, alcançamos o belo edifício residencial onde reuniria a afetuosa assembleia. Entramos. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior. Todavia, o lampadário em forma de estrelas irradiando claridade azul brilhante proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza, de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Porque você vê que no plano espiritual tem flores, animais, os reinos dos princípios inteligentes também lá estagiam em evolução diferenciada, né? Em planos como os que eles se encontram.
Apresentado por Lísias e diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia. 78 colegas, inclusive 15 mulheres. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas. Éramos todos nós grandes devedores do seu coração. Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples, irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade. Entendeu-se com todos nós individualmente, a respeito das nossas tarefas, estudos e realizações. Em seguida, com toda a naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Sabem vocês o objetivo da presente reunião. Quero apresentar-lhes minhas despedidas em virtude de ausência temporária, a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, acentuou: conheça a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. O Alexandre, ele é uma representação pequena do colégio apostolar de Jesus com os discípulos, né? Numa congregação afetiva, espiritual, de elevado teor, para a gente ver como é que a coisa era. E tem discípulo de tudo quanto é jeito, né? Mais amorosos, mais apegados, mais superficializados, mas todos eles eram sustentados pelas energias do Cristo, né? Ele fala que o espírito não tem sexo, ele falou de 68 com mais 15 mulheres. Não tem sexo em planos superiores sublimados. Nos planos da vida mais próximos da Terra ainda vai ter muito sexo, muita formação corporal, trocas energéticas, né? Pairando trocas espirituais energéticas que a gente ainda não compreende. Mas, para chegar no padrão de espírito não ter sexo, só nas expressões da pureza espiritual do Cristo, em que mesmo nesses padrões a gente não compreende o que se deve representar a sexualidade para anjo, né? Se o próprio missionário da luz designa o Criador como o centro fecundante do universo, né? É natural, somos amigos da mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade, porque é a representação do valor divino. Nós estamos ensaiando ao movimento natural que o universo é regido. Pena que o planeta Terra não é todo movimentado nessas intenções, quando todos nós, governantes, governados, empresários, subalternos, tivermos os nossos sentimentos pautados na mesma linha de pensamentos. A Terra terá novos parâmetros de vida, onde todos nós seremos sacerdotes do bem, em qualquer cenário onde nós nos ocuparmos. Mas a gente olhando assim parece que ainda está tão distante, né? Mas já existe muita abnegação naquilo que as pessoas fazem, mesmo a contragosto, né? Lógico, cada um tem um patamar de compreensão, mas um dia todos teremos assim um grau mais elevado dentro da Terra, a transformação de todas as tarefas da Terra como uma tarefa espiritual, porque todos os trabalhos são como missões, né? De diferenciadas qualidades, onde o bem é a empresa. Ele não falou a empresa do bem? Olha a expressão dele, né? Comércio do bem, empresa do bem.
e associados felizes na execução da divina vontade. Por isso que um comerciante ele tem que fazer, se ele faz um quitute, como se fosse para ele mesmo. Esse é o segredo da melhor venda, né? Quando nós resolvemos fazer as coisas como se fosse para nós, para os nossos filhos, né? Das pessoas mais importantes da nossa vida. Que aí nós vamos fazer para as pessoas como se fosse uma família só. Mesmo que as outras não façam. Não importa. O que nós precisamos é desenvolver essa mesma empresa do bem, essa mesma constituição de pensamentos, né? Companheiros de luta construtiva. Pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmbito da alma a luz do esclarecimento. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, com a percustar-nos no íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçavam-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho, gentileza que agradeço, comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas de estima recíproca e fiel ao que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. Porque todo representante superior é um traço de Jesus nas nossas vidas. No fundo, todo mentor ele deveria despersonalizar-se, para quando as pessoas olhassem, não olhassem aquele que expressa, mas a voz suave do Cristo. É Ele que fala. É como se Ele nunca deixasse falar. Hoje está difícil, né? Que é isso? Parece que é despedido do Alexandre. Não querendo deixar eu fazer a palestra, né? Para Deus é só temporário, viu, Samuel? Ano que vem ele está aí de volta. Você vê, né? Que vem é o Jerônimo. É outro, que eu falo, a gente abre mão de um e entra outro, né? A gente não sabe quem está aqui do lado, né? Vamos lá. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria, né? É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos, e que não cabe nessa sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Porque se nós encontramos a presença do Cristo nas expressões de toda a fala superior da terra, como a repercutir a sua voz, Ele o que é, senão o megafone do próprio Criador, né? Que encontra na repercussão íntima dos grandes lidadores da palavra e da bondade apenas a expressão da sua manifestação dentro do universo. Porque todos nós somos o verbo da criação. Não está escrito nas expressões do Evangelho de João? E o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, é assim?
Então, todas as expressões que existem no universo são manifestação divina do Criador, estabelecida na linguagem múltiplas, dos átomos às galáxias. Tanto é que o homem absorveu essa linguagem divina através das ciências. O que são as ciências senão a interpretação da voz divina? Então, está lá escrito lá, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E as pessoas não acreditam que todo mundo é débil, né? Você vê, né? Até se o átomo fala de Deus, imagina as galáxias. Quais são as leis que nós traduzimos de todas elas? Então, por isso que tem intérpretes de diversos níveis. Intérpretes da arte, da música, da forma, da matemática, né? Assim, somos todos intérpretes de uma linguagem única de expressão divina. E alguns conseguem estabelecer essa linguagem de forma extremamente profunda, como o caso do Alexandre. Profunda para nós, né? Que o Alexandre deve escutar de quem, né? Onde nascem as expressões educativas em que ele bebe a fonte. Porque todos nós somos intermediários, né? Intérpretes de uma fonte ininterrupta da água viva, né? Então, o que nós temos que fazer é tentar passar o manancial que tem por nós para matar a sede dos outros, para que nós também recebamos de fontes mais sublimes de sustentação, de manutenção, né? Nessa estrada de aperfeiçoamento, bem como da senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido tortuoso sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações. Então, existem os ídolos quebrados, daqueles que nós projetamos a idolatria, e das nossas próprias projeções do passado nas personalidades que já passamos, em grandeza de personalidades que foram enterradas no tempo e no espaço, para que nós cada vez mais nos tornamos pequenos diante da grandeza do próprio Criador. Por isso que toda forma, o corpo, ele é transitório, seja forma de revestimento ou seja forma de representação personalística, né? Então, o apego dos companheiros a Alexandre é o mesmo apego que nós teríamos pelo Cristo, né? Sendo que, logicamente, sempre você vai apagar a sua manifestação para que aqueles que estão na vanguarda se apresentem, mas sempre vai ter a vanguarda para ser apagada, para que uma fonte de luz intensa jorre de forma natural, né, o reflexo da própria luz, que não nasce do aparelho que irradia. Desculpa, eu não entendi. Da vanguarda. É porque os espíritos de vanguarda têm mais luz do que nós. Só que se você chegar na luz dele, está querendo refletir a luz de outra vanguarda, né? Até chegar em quem? Na fonte de luz, né? Que a fonte que nasce do Criador. É como se você olhasse para cima. Quanto mais próximo de nós olharíamos os traços dos espíritos que auxiliam. Então, você olha para o médio está dando passe, um médio perfeitamente caracterizado por aquele que dá o passe. Aí você vai olhar em cima dele, aumentou um pouco translúcido, né? Ele tem uma luz que ainda você consegue enxergar os traços espirituais que ele se apresenta. Mas o mentor que está acima desse, ele já começa a perder a luz e fica uma luz sem traços. Aí você vai chegando na frente e fala assim, aí aquela luz lá é o ser que não tem mais forma. Mas eu pensei que era esse. Não, esse é médium desse, é médium desse, é médium. No fundo, todos nós somos médium de quem? Deus, que faz tudo, né? Nós somos co-criadores. É o que ele está tentando dizer aqui para nós, né? Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem um curso de longas aspirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos.
Por isso que a regeneração é o princípio do caminho reto evolutivo. Porque na regeneração nós paramos de ter tortuosidade nos nossos movimentos. O máximo uma voltinha. Uma máxima. Nós começamos a trilhar um caminho reto. Né? É o início, né? É o início. Isso. Verificamos nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição, observei que fundo respeito nos identificava a todos em face da palavra venerável. Temos criado muitos deuses à parte, continuou o instrutor comovido. O problema é que nós criamos e muitas vezes nós nos sentimos deuses, na falsa interpretação da nossa valia pessoal. Como se nossas personalidades fossem alguma coisa. Né? Nos padrões elevados em que nos encontramos, nós gostamos muito de nos tornarmos centro da vida dos outros. Né? Em qualquer função que exercemos, sempre vai existir essa distorção de endeusamento, porque nós não notamos, mas a adoração de vários deuses, é a politeísmo, ele nasce das nossas admirações a pais, educadores, instrutores, que é o pequeno Deus que nós nos sustentamos quando nos sentimos abraçados como crianças, porque as mães para uma criança são a divindade expressa num Deus construído nos primeiros campos da fé. De adoração transitória, né? Daqueles símbolos que nós vamos tecendo para as criaturas, né? O tempo todo nós irradiamos essa substituição de deuses, porque as pessoas pensam em deuses como se fossem as estátuas que nós adoramos nos símbolos religiosos. Mas quantas pessoas nós contemplamos com um olhar meio divinatório, colocando em patamares superiores que nada são mais do que intermediários da grande expressão divina que nasce do universo, né? Temos criado muitos deuses à parte, continuou o instrutor comovido, para destruí-los, muitas vezes em profundo desespero do coração, quando na realidade nos dilate a visão ante os horizontes infinitos da vida. Na procura do conforto individual e conforto interior de segurança, como se houvesse insegurança para todos os seres, né? Porque na verdade não tem segurança nenhuma. Em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinitivamente a ação imprescindível da corrigenda e do resgate. Virá, porém, um dia da restauração da verdade, momento do nosso testemunho pessoal e do nosso crescimento. O planeta Terra precisa crescer espiritualmente e nós deixarmos de ser bajuladores dos espíritos que fazem algum trabalho de referência na nossa frente, né? Assumindo a perspectiva de amadurecimento, de sermos os permeadores e companheiros de trabalho junto a todos, né? Ele passou em nós o olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo da serena emotividade, e depois de longa pausa retomou elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, prosseguiu em tom fraterno, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram ao contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. A distância, porém,
À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. E é interessante quando a gente lê o livro Sexo e Destino, onde André Luiz é deixado assim, a ter que lidar com as circunstâncias sem mentor, o aperto que ele passa. Mas é o ensaio, ali estava ensaiando os primeiros passos do futuro orientador espiritual, né? É indispensável desenvolver os valores iluminados inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial do nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente, que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso, da elevação do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, a que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente, na qualidade de irmãos congregados na mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria, bem queiramos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo as mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associando-nos na mesma experiência, criamos laços significativos de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar a aspereza do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Por isso que o filho tem que crescer para que os pais deixem ele caminhar. A possibilidade, né, de retratar a grandeza do pai é caminhar, mais afastado das orientações mais diretas junto de nós, né? Conforme o tamanho da nossa elevação mental e espiritual, já que a humanidade terrestre está saindo da adolescência espiritual para entrar no campo da maturidade espiritual, que o mundo tem nos pedido na regeneração do nosso próprio ser. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A terra que nos é mãe comum reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. As multidões, por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranham ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos do nosso mundo tomam a posse da vida eterna. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. Como é que toma posse da vida eterna? A posse da vida eterna é quando essa mesma consciência se torna em nós algo natural e espontâneo, onde a vida já não nasce de fora para dentro, mas nasce de dentro para fora. É quando esses valores já não são raciocinados, mas são sentidos. Que aí nós temos vida eterna, nós não seremos entrecortados pela morte do erro, pela morte das escorregadelas, pela morte das quedas, né? Nós sairemos daquele patamar de oscilações para que nós caminhemos num caminho de movimentação contínua, né? O aprendizado fornece-nos o conhecimento, a vida oferece-nos a prática. Usamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que guarda
nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Então Deus atua sobre nós na nossa capacidade de fazer melhor a nossa vida junto das criaturas. Porque a divindade palpita dentro de nós, não fora de nós, apesar da grandeza existencial de todas as características que o mundo se reveste aos nossos olhos. Porque os templos são os planetas, são os lugares onde nós estamos na sua superficialidade. Quantos templos existiram? Aos nossos olhos, um dia, todas as estruturas que nós nos movimentamos são templos vivos. Porque tudo é sagrado. Para que nós nos fazemos sagrados o que nós podemos fazer. Não faltam instrutores benevolentes, generosos, e além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros mais ainda frágeis. Qual não é a missão dos pais junto aos filhos, dos instrutores junto aos beneficiados de todas as ordens? Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Identifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço à possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas acima do nosso conforto devemos procurar a libertação com Cristo. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa, que no momento não nos sabia bem ao coração, habituando as expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acomodar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que, de outro modo, não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte, sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis aos grandes voos dos novos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observamos evidente melhora geral. Como não devemos a ele, abençoado amigo de todas as horas, iluminados testemunhos de amor? Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que não nos ouvia as reflexões íntimas, acrescentou: devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Em seguida, o instrutor levantou-se e, sorridente, abraçou cada um de nós, dirigindo-nos as palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação filha da ternura indiscreta. Estávamos todos edificados em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitado do nosso círculo, tomou a palavra, agradeceu sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres, endereçando ao instrutor, amigo, nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de nossos trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio a profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz.
Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou: agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando as inesquecíveis emoções de nossos a Deus. Manteve-se de pé, cerrando de intensa luz, safirino brilhante, e de olhos erguidos para o alto, estendeu os braços como se conversasse com o mestre presente, embora invisível, orando em infinita beleza. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar os teus propósitos desconhecidos. Abre-nos a porta do ouro das oportunidades de serviço e ajuda-nos a compreender a sua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos a luz onde a treva demora. Verteremos o bálsamo de amor onde ocorra o pranto do sofrimento. Proclamaremos a tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos a bandeira da paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas, e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança dos erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação com o teu amor para sempre. Arranca-nos o coração das raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do seu plano divino, e ampara-nos para que sejamos servos leais da sua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio da sua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago dos nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção de espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados em teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te aos sublimes desígnios em todos os mandamentos, convertendo-nos em servidores fiéis da tua luz para sempre. Assim seja. A comovedora prece de Alessandro fora a última nota de maravilhoso adeus. Saímos em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume, a luz prateada da noite, e ao longe, ao alto dos céus, brilhavam os astros, como fulgurantes corações de luz em praias distantes do universo, e mandados como nós uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Como nós estamos despedindo o nosso ano, né? Porque ano que vem tem o livro Obreiros da Vida Eterna, onde nós ensaiaremos os estudos da desencarnação, e já teceremos algumas reflexões sobre os planos inferiores da vida, né? Dos trabalhos junto aos umbrais mais profundos, né? Então nós estamos convidados a voltar o ano que vem para darmos continuidade ao nosso curso de espiritualidade, né? Será o quarto livro, né? Nós estamos fazendo um curso para nós desencarnarmos melhores, né? E desencarnarmos como operários do bem, né? Então, nós vamos realmente, né? Sim. Nós voltamos na primeira terça-feira de fevereiro.